Maravilhoso. Então eu trago aqui para vocês hoje um assunto que eu tenho feito muitas palestras em muitas empresas. Fiz algumas lives, inclusive, que eu abordei umas metáforas, umas analogias com as instituições profissionais atuais, bem como com a nossa história e algumas analogias do que a gente pode fazer para ser um profissional mais capacitado, um ser humano mais conectado com a modernidade e como eu posso assumir mais resultados. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje quais essas habilidades desse profissional tão procurado, tão conectado, que as pessoas têm dito tanto como o profissional do futuro. E o futuro é hoje. Eu estou trazendo um material que eu gosto demais aqui para vocês. Vou compartilhar minha página aqui. E aí tenho, inclusive, algumas perguntas, né? Algumas perguntas. Qual é esse profissional do futuro? Qual será essa mais valiosa competência do ser humano do futuro? Pensando que hoje a gente vive conectado com inteligência artificial, bem como a gente já está há muitos anos, mais de 20, 30 anos conectado com a inteligência artificial, e muitas pessoas ainda acham que isso é um negócio do futuro. Muita gente acha que ainda, minha profissão não tem nada a ver com isso. Esse assunto que a Priscila fala é muito corporativo e eu não estou no corporativo. Esse assunto diz respeito ao humano do futuro. Quando é esse futuro? Hoje. E quando eu convido você a olhar essa imagem, e a gente vê essa imagem, e eu sempre levo essa imagem nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nos meus workshops, e eu pergunto, o que tem nela que não tem nele? E que talvez, só talvez, nunca terá nele. Quem sabe esse sentimento? Aquele robô nunca vai saber o que essa mãe sente por esse filho. Ele nunca vai saber o que esse filho sente por essa mãe. E claro que é uma das melhores metáforas e analogias que eu gosto de fazer, que é o sentimento. E eu me recordo que um homem muito sábio, que já faleceu há quase 20 anos, nos seus mais de 80 anos, me disse uma vez, ele me falava, filha, a máquina nunca vai superar o homem. E eu acredito isso verdadeiramente desde que sejamos inteligentes. O problema é que muitos de nós acreditam que superamos uns aos outros e nós só somos parceiros. E o que isso tem a ver com as competências do profissional, do humano do futuro? Isso tem a ver com essa incrível capacidade que esse bicho tem. Esse bicho tem a incrível capacidade na sua natureza de se adaptar. Ele se adapta não só para fugir do predador, ele se adapta para conseguir alimento, ele se adapta para descansar, ele se adapta para conseguir mais alimento, para fugir também do predador. E para pensar, nós que temos o neocórtex, nós que temos inteligência, o quanto nós usamos verdadeiramente da nossa capacidade de se adaptar. Então a pergunta que eu te faço nesse momento é, o quanto hoje você está parando de reclamar, parando de dar desculpa, esse aumento corporativo, isso não dá para minha área, ela sempre fala isso, mas não me entrega uma ferramenta. O quanto você está verdadeiramente usando da inteligência de um camaleão para se adaptar e tomar atitudes, porque o camaleão ele não muda de cor e fica parado. Até quando ele fica parado, ele está pensando numa ação e no momento certo ele toma uma atitude. Pode ser mudar para uma nova cor. Então eu gosto de fazer essa analogia, essa metáfora, com as instituições profissionais do futuro e as instituições de agora. De qual área? Todas. Professor, vendedor, empresário, advogado, engenheiro, médico, coach, enfermeiro, bancário, gerente, diretor, até quem não trabalha.
e aonde você quer estar, né? Fazendo uma metáfora e olhando essa imagem, imaginemos que olhando de frente para o lado esquerdo, nós víamos as instituições bem seguras, né? Coisas por muitos anos muito paradas, nunca fazendo uma crítica ao passado, mas o que a gente aprende com isso? Coisas paradas. E hoje a gente tem uma vida que a gente não tinha antes, com muita animação, com muito movimento, e que a gente nunca mais vai ter nada como era antes. Não existe esse negócio, antigamente era bom. Então, antigamente aprendemos. E o que fazemos agora? O cenário era extremamente estável, muitas vezes lento, muito previsível, controlável, simples, com alto rigor e verdades absolutas. Repare nas instituições mais tradicionais que existem até hoje, ou vamos aprender com os nossos pais, com os nossos avós, que nos ensinam muito e não são antiquados. Eles viveram as experiências das suas gerações, mas podem continuar aprendendo hoje. As instituições traziam uma segurança, que hoje este tipo de segurança não existe mais. Quem faz a segurança somos nós. E repare, tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo, os seres humanos, os profissionais, se submetiam a um grupo. Eles abriam mão da individualidade. Questionemos os nossos pais, os nossos avós, e eles usavam termos como patrão. Quantas pessoas usam esse termo até hoje? E não tem nada a ver com idade cronológica, tem a ver com mindset. Patrão é um termo que vem inclusive da escravatura, né? O meu patrão, porque eu me submeto a ele, eu abro mão de quem eu sou. Isso não tem nada a ver com falta de respeito. Nós aprendíamos a regra do jogo e seguíamos sem questionar. E a vida seguia em frente por 20, 30, 40, 50 anos. Não é assim? Muito bem. Isso deu certo, muito certo, por muito tempo. Mas agora o cenário é outro. O cenário já é outro por um bom tempo. O cenário da nossa vida nunca foi tanto de altos e baixos. E eu sempre estou falando isso aqui. Mas olha na prática essa cena. Como funciona a nossa vida pessoal e profissional? Aquele estável, previsível, hoje é completamente instável, dinâmico, rápido, super imprevisível, mega transparente, fora de controle e muito complexo. E quem nós somos hoje? A gente mobiliza pessoas, a gente trabalha, a gente produz conhecimento, a gente é mais livre, a gente é móvel, conectado, a gente é muito mais bem informado e muito mais crítico. Então, a análise que a gente faz de passado e futuro hoje, nós somos instáveis, dinâmicos, rápidos, previsíveis, transparentes, fora de controle e completamente complexos. Não existe mais aquele antigo cenário. Pode existir instituições aqui, sim, mas repare, elas estão cobrando novos indivíduos. E eu gosto de trazer essa analogia, que em hipótese alguma eu estou fazendo apologia a nada. É uma analogia inteligente. Inclusive, eu trago uma dica. Se você ainda não assistiu o filme Dois Papas, é um mega filme que mostra competências de profissionais modernos, uma metáfora e uma analogia para pessoas inteligentes. De novo, não fazendo apologia a nada, nem dizendo que é bom, tampouco ruim. É só uma metáfora. O nosso querido Papa Bento, né? Estava num cenário conservador. Observe, como um bom profissional, nós analisamos os comportamentos e o cenário. Observe o comportamento do Papa Bento, suas roupas, a cadeira onde ele se senta, as joias que ele usa. E ele veio como resposta
dessa instituição, porque a Igreja Católica nada mais é do que uma instituição, de novo, não fazendo apologia a nada. E ele veio até um momento em que ele mesmo, pelos seus motivos, e não vamos entrar nessa história, vamos fazer a analogia com o cenário profissional, abriu mão e saiu de cena. Essa era a instituição. Só que entrou um indivíduo muito mais instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle e complexo, conectado justamente com o que o cenário pedia, o Papa Francisco. Repare de novo, comportamentos e cenário. Olha quantas diferenças. Repare, observe as cenas, observe o profissional do futuro e observe o profissional do passado. Enquanto nós já mudamos. Quem aí reparou hoje que até nossas vestes são diferentes? Até em situações formais, nossas vestes são diferentes. Quer dizer, portanto, que nós somos menos capazes e menos profissionais? Tudo com bom senso, mas adequando a mudança, não é isso? O Papa Bento, ele veio como um profissional, um executivo, com muito mais bom senso, mais discernimento, buscando os valores comuns, com mais velocidade, mais flexível, sabendo que o mundo é mais complexo e muito mais resiliente. Por que isso? Observou essa instituição que ela estava perdendo os seus fiéis. Quantas instituições, quantas empresas hoje observam isso e estão modernizando suas características e seus comportamentos e buscando profissionais mais adequados e conectados a ela, né? É uma analogia que eu adoro fazer. Então, observemos como eu convidei vocês na cena anterior. A cadeira dele é mais simples, mais leve, mais prática, as roupas mais leves e confortáveis. Inclusive, foi uma exigência dele, porque ele queria se mobilizar mais rápido. Repare no comportamento, inclusive físico, mais sorriso, mantém o respeito, mantém uma hierarquia respeitosa, mas eu preciso me conectar mais com os meus fiéis, com os meus colaboradores, com os meus pares líderes e liderados, trazendo para essa analogia que estamos fazendo. O Papa Francisco abriu mão de ficar no Vaticano, num palácio com 300 metros quadrados, onde ele ficava sozinho, para ficar no Palácio Santa Marta, num espaço de 30 metros quadrados, junto de 400 padres e bispos que viajam pelo mundo. Repare, antigamente os profissionais ficavam em suas salas fechadas, distantes, cheios de pompa, só que eu ficava distante lá das pessoas que eu me aproximava dela. Repare em outros vídeos que eu falei de metodologia ágil, que as pessoas sentam juntas. Aqui é o maior exemplo disso. E não é um nome clichê de mercado, é uma realidade. Por que ficar junto de 400 padres e bispos que viajam pelo mundo? Para eu ouvir o que está acontecendo e adaptar as novas regras, normas e diretrizes para um mundo mais real, mais veloz. Com isso, ele começou a se conectar de crenças e valores, embora permaneceu os princípios da sua instituição, com mais flexibilidade. Ele fez com que o Papa Móvel deixasse de ser fechado para ele se conectar mais com as pessoas, ser mais acessível. Se envolveu com pessoas das políticas e investimentos, porque é isso que nos mobiliza hoje. Claro, cumprindo e lembrando que isso não é uma apologia, só uma metáfora, só uma analogia. Repara que ele permanece consistente, consistência é a chave de tudo para o resultado, mas ele é mais leve, ele foca mais em economia, ele é mais econômico, mais prático, mais simples, para se conectar a todos, para
trazer a conexão entre as pessoas e para diminuir a distância daquele negócio, ele é inatingível. Não há essa necessidade. Quantos profissionais criam uma distância inatingível? Isso não é necessário. A sociedade industrial, como instituição, transformou-se numa sociedade do conhecimento do indivíduo. Hoje, o indivíduo não se submete mais ao grupo. Ele pode ser ele mesmo. De novo, não significa que não temos mais respeito, tampouco consistência. O ambiente era estático, estável, as empresas funcionavam como um reloginho, o empregado era apenas uma peça da engrenagem. Hoje é extremamente mutante, veloz, tem novidade a toda hora e é tudo imprevisível. Eu gosto de trazer essa imagem do organograma que até ele mesmo se mexe. Não é mais só se adaptar, é evoluir o tempo todo. Embora ainda tenham muitas pessoas que talvez assistindo esse vídeo pense: mas eu gostava como era antes. Se voltasse como era antes, não volta. As empresas são sistemas vivos, abertos, interativos. Nós somos vivos. Muda tudo o tempo todo. Priscila, não sei lidar com mudança. Saiu do prumo, perdi o controle e não quero mais. Bem-vindo. É assim. Sistemas é um conjunto de elementos que trabalha de forma interdependente com um propósito comum. As empresas estão cada vez mais interdependentes com um propósito comum. E eu te convido a pensar: qual a diferença de independência para interdependência? Qual é o sistema que nós conhecemos que é mais interdependente e não independente? O nosso corpo. Todos nós temos esse sistema. Repare, cada órgão do nosso corpo tem uma função muito pré-definida. Cada um sabe o seu papel. Pensa numa empresa. Cada um sabe o seu papel? Cada um cumpre com o seu papel sem meter o dedo na cumbuca do outro, mas todo mundo tem um propósito comum de se ajudar? Vamos pensar. O coração sabe muito bem que o seu papel é ser coração. Ele não vai se meter no papel do fígado, não enche o saco do pâncreas, não é isso? Você nunca vê o fígado ir lá bater no pulmão e falar: oi, aqui eu vim respirar por você hoje. Todo mundo sabe o seu papel. Ninguém toma a frente de ninguém, porém todos têm um propósito comum. Todos sabem que se um não fizer o seu papel, impacta o resultado de todos os outros. Isso é interdependência. Cada um cumpre o seu papel, sem tomar frente de ninguém, sem passar rasteira em ninguém, e todos sabem que todos são importantes. O coração sabe que ele não é mais importante que os rins, porque se os rins pararem, se o fígado parar, vamos pensar em o que seria independência? Independência seria o câncer. O câncer impactando esse sistema, o nosso corpo, o que aconteceria? Uma independência. Porque as células iam bagunçar e ia atacar aquele órgão, e aquele órgão ia trabalhar independente e causar um problema para o todo. Não é assim? Pare para pensar. A sacada do futuro, hoje, o profissional do futuro, hoje, é o profissional que funciona como um sistema aberto vivo, como o nosso corpo, de forma interdependente. Cada um cumpre o seu papel, aceitando e respeitando o papel de todos os outros como muito importante. Ninguém é mais importante que o outro. E todos têm um propósito comum: estar vivo.
Antigamente era eu e eles. Com o passar do tempo, nos transformamos em nós e eles, independência ou morte. Não é assim? Hoje nada mais é do que interdependência ou morte. Todos somos importantes. Cada um na sua hierarquia de respeito e organização. Hierarquia serve para respeito e organização, e não para mostrar que um é melhor do que o outro. E aí eu falo muito desse profissional, que já falei até em outros vídeos, que é o profissional que tem essas características e competências no formato T. Repara no formato dele. Aqui no formato vertical, são os conhecimentos profundos sobre as determinadas habilidades que nós escolhemos, as nossas habilidades técnicas. Por exemplo, um advogado, as suas habilidades técnicas no que diz respeito à lei, ao que um advogado sabe, um engenheiro, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um coach, um empresário e assim por diante. Repare, um empresário, um empreendedor, por exemplo, que ele pode ter várias formações técnicas. E na zona T, horizontal, é o amplo conhecimento multidisciplinar que nós precisamos ter muito em mente hoje, que é o perfil empreendedor e de liderança. Ah, mas eu não quero ser líder, todos somos. Desenvolver a nossa criatividade e inovação, resiliência, nosso poder de negociação, nossa facilidade de resolver problemas, idiomas, uma boa escrita oral e verbal, uma boa comunicação, noções de cultura geral e política, o domínio da tecnologia, ética acima de tudo, o bom relacionamento interpessoal, os valores pessoais. E aí, por fim, eu te convido, é uma vida com significado. O profissional do futuro hoje não se submete mais ao outro, ele se submete a ele vê significado. É definição do que eu quero fazer, com um planejamento de vida, sabendo que eu deixo um legado. E aí eu te convido, olhando essa cena, legado, a entender sim que a nossa existência é muito mais do que só existir. É ter interesse, fazer para um projeto maior do que nós mesmos. Nós somos além de organismos que respiram. Nós somos uma consciência que pertence e contribui para o mundo todo. Qual a contribuição da sua vida para que esse mundo seja melhor? Que mundo? A começar pelo seu. E se eu te perguntasse hoje, qual a sua marca? Quando alguém olha para você, eu não estou falando da sua marca, da sua empresa, a marca da sua camisa. Quando as pessoas olham para você, qual a marca que você deixa nelas? Quando eu te pergunto, quando você assiste um vídeo meu, quando você se conecta comigo, qual a marca que eu deixei em você? Reflita. A marca que eu deixo em você é um espelho do que você reflete para o mundo. Fortaleça a sua marca como pessoa. Esse é o profissional do futuro. E eu finalizo esse vídeo te perguntando, qual a sua marca? O que você tem de mais forte? Ou o que você precisa fortalecer mais? Um grande abraço. Bye, bye.